fundo? Fundo é uma caixinha onde os investidores colocam a grana dentro dessa caixinha e contratam profissionais para cuidar desse dinheiro, tudo bem? Quem cuida desse dinheiro são os prestadores de serviço e entre eles estão o administrador, o gestor, o custodiante e o distribuidor. Muito bem, esses caras vão trabalhar de graça? Não, esses caras não trabalham de graça. Eles são remunerados por uma taxa chamada taxa de administração. A taxa de administração, ela paga o serviço que o prestador faz para vocês, para nós, para os cotistas. Por que cotista? Porque quando você coloca o seu dinheiro num fundo, este gestor compra os ativos, compra um monte de ativo. Cada ativo ele é fracionado proporcionalmente ao valor que você colocou dentro do fundo de investimento, dentro daquela caixinha que a gente conversou no começo do vídeo, tudo bem? Quando compra-se lá CDB, LCI, ações, depende da classificação do fundo, que a gente vai ver um pouco mais para frente, você recebe a sua proporção daquele investimento. Essa proporção é chamada cota. Olha a cota. A cota está por aqui. A cota ela pode ser cota de abertura ou cota de fechamento. Se eu conheço o valor da minha cota no mesmo dia, eu digo que eu tenho uma cota de abertura. Por que uma cota de abertura? Porque eu pego o patrimônio líquido total do fundo. O que é o patrimônio líquido? É todo o dinheiro que foi colocado ali dentro daquela caixinha, subtraio as despesas e divido pelo número de cotas. Essa equação vai receber o nome de valor da cota. Então o valor da cota é o quê? O patrimônio líquido dividido pelo número de cotas. Cotas, não é de cotista, porque um cotista pode ter várias cotas. Tudo bem, pessoal? Então o que a gente tem aqui até agora? Fazer uma recapitulação bem breve, tá bom? Fundo é uma caixinha, fundo de investimentos. Pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, vão colocar o seu dinheiro dentro dessa caixinha para que possam contratar prestadores de serviço para guardar o seu dinheiro. Proporcionalmente recebem as cotas, que são calculadas a partir da divisão entre o patrimônio líquido do fundo e o número de cotas, e essa cota pode ser cota de abertura ou cota de fechamento. Se você ligar lá no seu banco amanhã de manhã e falar assim, eu quero resgatar 1000 cotas, quero saber quanto isso dá em reais. Se for uma cota de abertura, o teu fundo, o gerente lá do seu banco ou o prestador de serviço que você tem vai falar o quê? O valor que o senhor tem em reais é esse. Se você conseguir resgatar a sua cota em D0 no mesmo dia, você tem um fundo que tem cota de abertura. Se a cota for de fechamento, ela precisa esperar o mercado daquele dia todo passar para no final do dia conhecer o valor do patrimônio líquido, calcular a cota com aquela equação que conversamos agora há pouco e você vai conhecer o valor dessa cota só no dia seguinte. E aí vem uma questão importante, pessoal, por quê? Se eu tenho uma cota de abertura, eu posso ter um fundo com resgate em D0. Se eu tenho uma cota de fechamento, é impossível ter um fundo com resgate em D0. Tudo bem? Então esse é um conceito importante sobre cotas, sobre fundos, que a gente vê bastante no dia a dia e também em algumas provas de certificação esse tema é bastante exigido. O fundo, ele pode ter essa cota de abertura, cota de fechamento e pode ter algo em relação às suas classificações. Ele pode ser um fundo aberto, um fundo fechado, um fundo restrito ou um fundo exclusivo. Isso não tem nada a ver com a cota, tudo bem? Não tem nada a ver com a cota. A cota de abertura ou de fechamento não pode ser confundida os nomes com fundo aberto e fundo fechado. Tira isso da sua cabeça. Se deu vontade de pensar isso, esquece, é um pensamento errado, tudo bem? Então, fundo aberto é um fundo que eu consigo resgatar a cota dele a qualquer momento. Eu consigo fazer resgate a qualquer momento.
independente se é um prazo um pouco mais longo ou um prazo mais curto, que é prazo de carência, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Agora, se eu comprei uma cota, investi em um fundo e consigo resgatar o meu dinheiro a qualquer momento, eu tenho um fundo com uma estrutura de fundo aberto, pessoal. Tudo bem? Se eu compro uma quantidade de cotas e não consigo resgatar o meu dinheiro, eu tenho que vender no mercado balcão ou no mercado de bolsa, para eu me desfazer daquele investimento, eu estou falando de um fundo fechado. Então, o fundo fechado, eu não consigo pegar o meu dinheiro de volta da estrutura do fundo. Ele fica preso ali por uma data determinada ou indeterminada. A condição de um fundo fechado é que você vai negociar essas cotas para sair, para desfazer sua posição em mercado de negociação, ou bolsa ou balcão. Essa é a diferença. Uma característica importante, quando eu faço um investimento num fundo, e esse fundo é de característica um fundo aberto, quando eu compro a cota, quando eu compro o investimento, quando eu compro o fundo, novas cotas são geradas. Tudo bem? O que significa? Se eu tenho lá 1000 cotas, o gestor tem um patrimônio que representa ali 1000 cotas. Um fundo hipotético, porque um fundo muito pequeno de 1000 cotas nem existe. 1000 cotas. Aí você recebeu sua PLR e coloca lá R$10.000. Essas 1000 cotas vão ser incorporadas novas cotas. Aí vai ser 1.100 cotas. E vai dividir todas essas cotas pelo patrimônio líquido e vai dar o valor da cota. Tranquilo? O que acontece então se você resgatar a cota em um fundo aberto? As cotas são destruídas para que não tenha impacto no valor da cota, para existir esse equilíbrio. Então, num fundo aberto, quando eu coloco o dinheiro, gera-se mais cotas. Quando eu retiro o dinheiro, destroem as cotas. Tudo bem? É uma característica de um fundo aberto. O fundo fechado já não. Quando eu vou lançar um fundo fechado, eu peço lá autorização para a CVM e registro esse fundo lá na CVM, esse fundo fechado, e informo a CVM a quantidade de cotas que eu vou distribuir. E as cotas são fixas, eu não tenho aumento ou destruição de cotas como eu tenho lá no fundo aberto. É um conceito importante também para a prova, tudo bem? Ponto importante, vamos aqui dar uma comentada sobre algumas características de fundos sobre a ótica da CVM 555. Todos esses fundos, eles podem ser de naturezas diferentes. Pode ser de renda fixa, pode ser de ações, multimercado e cambial. Pela ótica da CVM, são essas 4 classificações. São chamadas classificações pela CVM 555. É o nome do fundo. Por exemplo, todo mundo tem um nome. Meu nome é Everton, o teu nome também deve ser um nome comum, ou não, mais comum ou menos comum. O fato é que o que vai te diferenciar, ou o que vai me diferenciar em uma lista de cadastros, é o meu sobrenome, não é verdade? O sobrenome já dá aquela filtrada para identificar melhor sobre o tema ou sobre a pessoa que estamos falando, não é verdade? Imagina lá no teu banco, você vai falar assim, tem 5 pessoas com o nome de Rafael. Aí você fala assim, poxa, no almoço, Rafael foi promovido. Ah, que legal, mas qual Rafael? Qual Rafael? O Rafael, esse exemplo do Rafael é como se fosse um nome, fundo de renda fixa. Nossa, fundo de renda fixa, mas qual? Esses outros nomes que estão aqui na frente é como se fosse o sobrenome do Rafael. E aí você consegue identificar melhor sobre qual pessoa você está falando ou sobre qual fundo você vai falar. Um exemplo, renda fixa curto prazo, ele tem a característica dele. É como se falasse, o Rafael da Silva. Ah, legal, já sei mais ou menos quem é. Tudo bem? Então aqui, esse sobrenome é chamado de sufixo. Sufixo é o que dá a característica para o nome principal do fundo. Tudo bem?